E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de física, de volta agora ainda lá na apostila 1, na frente 3, agora é a vez do módulo 11. Nós vamos falar sobre associação de geradores. Assim como na associação de resistores, conteúdo que a gente já estudou algumas aulas atrás, é, é, a gente vai ter alguns pontos a seguir, como identificar o tipo de associação, sem série, paralelo ou misto. Só que nesse caso, pessoal, identificar o tipo de associação dos geradores, não, apesar de o nome ser o mesmo, né, série, paralelo e misto, não é exatamente a mesma coisa que identificar resistores em série, paralelo ou em circuito misto, ok? Todo gerador tem força eletromotriz, que está ligada à sua capacidade de fornecer voltagem, e também tem a resistência interna. Então, além de identificar o tipo de associação, na aula de hoje a gente também vai ver como que se calcula a força eletromotriz e a resistência equivalentes. Lembra lá nas aulas passadas que a gente tinha a ideia da resistência equivalente como sendo uma resistência que pudesse substituir toda aquela associação do circuito com basicamente os mesmos resultados de corrente. Agora, aqui na aula de hoje, a gente vai identificar o tipo de associação, se é série, paralelo ou misto, e a partir daí, depois da identificação, a gente vai calcular a força eletromotriz e a resistência equivalentes, no sentido de que quais são as características de um gerador que vai poder substituir aquela associação inteira, sem perda de qualquer que seja a característica em forma de DDP, de volts, de amperes. Então, assim, os dois pontos principais. A partir do momento que você identifica o tipo de associação, você consegue calcular a força eletromotriz e a resistência equivalente. Além disso, a gente vai aplicar as medições de DDP, corrente e resistores da mesma forma que a gente estava aplicando nas aulas anteriores. A gente vai continuar usando a lei de Ohm, né, que fala que U igual a R vezes I. Nós vamos continuar usando a lei de Poulier, que serve para calcular valor de corrente num circuito alimentado por um gerador de resistência interna considerada, né, que fala que a corrente basta você dividir a força eletromotriz do circuito pela somatória de todas as resistências, as internas e as externas. Só que agora, ao invés da gente ter apenas um gerador alimentando o circuito, nós passamos a ter mais de um, portanto, uma associação de geradores, e aí identificar o tipo, calcular a força eletromotriz e a resistência equivalente, e logo em seguida aplicar todas as medições, né, leitura de amperímetro e tudo mais. Sendo assim, a gente vai fazer a gente vai separar, obviamente, vamos estudar como que a gente identifica que geradores estão associados em série, logo em seguida como que a gente identifica que geradores estão associados em paralelo. Em série, pessoal, é importantíssimo você lembrar de como você identifica quais são os polos de um gerador. Obviamente, eu estou levando em consideração que vocês lembram que esse desenho aqui é o desenho padrão para a representação de um gerador. Lembra sempre que a resistência interna vai estar associada ao polo negativo, e polo negativo é o polo que é representado pela haste menor. Então, eu tenho aqui no desenho três geradores, ó, 1, 2, 3, e a gente pode distribuir os polos, onde é polo positivo e onde é polo negativo. Olha só, haste menor, polo negativo, haste maior, polo positivo. Assim, na representação que está aí na tela, três geradores associados, e reparem, ó, geradores conectados pelos seus polos opostos, ou seja, o polo positivo de um no polo negativo de outro, o polo positivo de um no polo negativo de outro. Lá no módulo 11 da apostila de vocês, na página 110, vocês também terão a oportunidade de ver outras representações, mas está basicamente nesse modo de representar. E como eu disse anteriormente, né, o objetivo, a princípio, primeiro é identificar o tipo de associação. Como que eu sei que os geradores estão associados em série? É que o polo positivo de um está ligado ao polo negativo de outro. Não necessariamente um em seguida do outro, pode até estar um do lado do outro. Por exemplo, se você abrir aquela tampinha onde você coloca as pilhas
de um controle remoto para televisão, as pilhas vão estar uma do lado da outra, mas não sei se vocês já repararam que vocês colocam elas invertidas, né? O polo positivo virado para um lado e da outra pilha o polo positivo virado para o outro lado. Aquilo ali na conexão está exatamente assim. Um polo positivo ligado ao polo negativo e assim por diante. É só por questão de design que às vezes no controle remoto tem a pilha uma do lado da outra, mas se ligou polo oposto na sequência, os geradores estão associados em série. Uma coisa importante é você levar em consideração também como é que você acha a eletromotriz equivalente e a resistência equivalente. Se a associação é em série, é bem fácil. Tudo é somatório. A eletromotriz equivalente, você vai fazer a soma das eletromotrizes e a resistência equivalente, você vai fazer a soma das resistências internas de cada gerador. Se forem 3, igual está aí no desenho, você vai somar as 3 e quantos forem. A questão é que você compra aquela pilha no supermercado, por exemplo, que vale 1,5 volt de força eletromotriz, e às vezes no controle remoto, por exemplo, você precisa de 3 volts para poder funcionar. Aí você associa duas de 1,5 em série, que você vai ter a soma das eletromotrizes gerando uma eletromotriz de 3 volts. Então, quer dizer, vamos seguir os 3 passos. Ó. Identificar em série, porque é polo positivo ligado a polo negativo. Depois, você vai fazer os equivalentes. Para a eletromotriz você soma, para a resistência interna você também soma, no caso de ser em série. E logo nos exercícios, daqui a pouco, pessoal, no próximo vídeo, a gente vai dar uma olhada como é que a gente associa, como é que a gente vai perceber ou montar os exercícios em relação à eletromotriz equivalente, à resistência equivalente e as outras medidas que devem ser feitas. No caso dos geradores em paralelo, você vai trabalhar com uma ideia oposta. Enquanto a associação em série liga polos opostos, os geradores em paralelo vão ser geradores conectados pelos polos iguais. A gente desenha do lado aqui, mas repito, não necessariamente uma associação em paralelo tem que ser de ladinho sim. A questão é que haste maior é polo positivo, está ligado no polo positivo da outra, que por sua vez, ligado no polo positivo, a gente tem aqui 3 geradores associados em paralelo, porque os polos iguais estão ligados entre eles. E aqui, obviamente, para você poder achar as equivalências, você vai ter que tomar uma atitude diferente do que quando a associação era em série. O detalhe importante aqui, que você não pode esquecer, é que geradores associados em paralelo devem ser geradores idênticos, de mesmas forças eletromotrizes e de mesmas resistências internas, porque se for diferente, não dá para você levar em consideração que todos seriam geradores. Um deles ali vai atuar como receptor, inclusive receptor é um assunto das nossas próximas aulas. Aliás, esse lance de receptor é aquele negócio, né? Normalmente, quando um aparelho funciona a pilha, é recomendável que você não coloque pilhas de idades, entre aspas, diferentes, ou uma pilha mais velha junto com uma pilha mais nova, porque a pilha mais velha, ao invés de alimentar o circuito, ela vai descarregar a pilha mais nova. E aí você tem que sempre considerar que em associação em paralelo, as eletromotrizes e as resistências internas têm que ser sempre as mesmas. Nesse caso, para um circuito em associação em paralelo, os geradores tendo as mesmas eletromotrizes, a equivalente vai ser o valor de uma só. Quer dizer, imagina que você vai colocar em paralelo 10 pilhas de 1,5 volt. A eletromotriz daquela associação vai ser 1,5 volt. Aí a gente pode perguntar, mas para que eu vou associar então, se não vai alterar o valor? Se uma só conseguiria alimentar com 1,5 volt, se eu colocar várias de 1,5 volt em paralelo, eu vou continuar tendo 1,5 volt. Qual que é a vantagem disso? A vantagem, pensa bem, é o tempo de duração daquele sistema que você montou. Às vezes, imagina um relógio muito antigo, difícil de ser desmontado, por exemplo, que ele precisa de uma eletromotriz de 6 volts para funcionar, e aí você coloca lá uma só de 6 volts, dali a pouco você vai ter que trocar de novo, porque a pilha vai se descarregar. Agora, se você colocar 10 de 6 volts em paralelo, você vai obter os mesmos 6 volts, só que 10 vezes mais tempo durando, ok? E a resistência interna, você vai pegar o valor de uma só e dividir por quantas são. Então, gente, assim, você vai olhar para o circuito, tentar identificar se tem polo oposto ligado, se tem polo igual ligado, para você poder definir se a associação em série ou em paralelo. A partir daí,
o próximo passo é você se guiar pela como que eu acho as equivalentes, eletromotriz e resistência interna. Depois usar basicamente aquilo que a gente já está acostumado a fazer das aulas anteriores, de achar a eletromotriz relacionada à corrente, às vezes fazer um gráfico, montar uma associação, fazer resistores também em paralelo, em série. E aí, daqui a pouco, a gente vai resolver alguns exercícios, beleza?